dominado pelas tropas nazistas e coberto de neve durante um inverno que chegou a -15 °C, um morro de 977 metros de altura dificultava o avanço dos soldados da Força Expedicionária Brasileira, FEB, que combatiam o exército de Adolf Hitler. A cerca de 60 quilômetros de Bolonha, na Itália, o Monte Castelo precisava ser tomado pelos pracinhas brasileiros para que os aliados pudessem avançar para o norte da Itália. Foram 4 tentativas frustradas entre novembro e dezembro de 1944. Instalados no morro, os alemães atiravam contra os brasileiros com suas metralhadoras MG-42, com capacidade de 1.200 tiros por minuto. Os pracinhas, bem-humorados, apelidaram esse armamento dos inimigos de Lurdinha. Os meses seguintes foram de estratégia. A espera fez com que a FEB se aperfeiçoasse. Nunca tinham treinado em montanhas, a doutrina de guerra era diferente, fazia muito frio. Se não tomassem Castelo, os aliados não teriam condições de seguir para Bolonha. O general Mascarenhas de Moraes havia estabelecido seu quartel-general avançado na cidade de Porreta Terme, que ficava em frente às montanhas sob controle alemão. As posições da artilharia alemã eram consideradas privilegiadas, sujeitando os aliados à vigilância constante, impedindo qualquer avanço para Bolonha e Vale do Pó. As estimativas eram de que o inverno seria rigoroso, complicando a situação já degenerada com as chuvas e bombardeios, transformando as estradas em atoleiros. Apesar da situação, o general Mark Clark, comandante das forças aliadas na Itália, por meio das tropas do 4º Corpo, do qual fazia parte a divisão brasileira, planejava liberar o caminho do 8º Exército Britânico em direção a Bolonha, antes que começassem a cair as primeiras neves. A frente alemã e italiana estava sob a responsabilidade do Grupo de Exércitos C, sob o comando do general Aberstein von Wittendorf. Ele controlou os 10º e 14º Exércitos alemães e o Exército da Ligúria, este último defendendo a fronteira com a França. O 14º era composto pelo 14º Corpo Panzer e pelo 51º Corpo de Montanha. Dentro do 51º Corpo estava a 232ª Divisão de Granadeiros, Infantaria, sob o comando do general Eckhard von Gablenz, um veterano de Stalingrado. O 232º foi ativado em 22 de junho de 1944 e formado por veteranos feridos da frente russa, foi classificada como divisão estática. Consistia em 3 regimentos de infantaria, 1043, 1044 e 1045, cada um com apenas 2 batalhões, mais um batalhão de fuzileiros navais, batalhão de reconhecimento, e um regimento de artilharia com 4 grupos e unidades menores. Isso totalizou cerca de 9.000 homens. A idade das tropas variou entre 17 e 40 anos, com os soldados mais jovens e mais capazes concentrados no batalhão de fuzileiros navais. Durante a batalha final, foi reforçado pelo 4º Batalhão de Montanha, Mittenwald, que foi mantido na reserva. Os veteranos que defenderam essa posição não tinham o mesmo entusiasmo de quando a guerra começou, mas ainda estavam dispostos a cumprir seu dever. A missão mais importante que coube à FEB foi, sem dúvida, a tomada de Monte Castelo. A elevação, dominada pelos alemães, era uma posição estratégica que impedia o 4º Corpo de Exército de prosseguir a marcha até Bolonha, objetivo maior do comando das forças aliadas na Itália. No dia 24 de novembro de 1944 foi feita a primeira ofensiva. Depois de se apoderarem do Monte Belvedere, ao lado de Castelo, os brasileiros sofreram uma violenta contra-ofensiva alemã que os obrigou a abandonar as posições já conquistadas. No dia 29 os aliados iniciaram a segunda ofensiva a Monte Castelo, igualmente barrada pelos regimentos de infantaria alemães. No dia 12 de dezembro iniciou-se o também frustrado terceiro assalto dos expedicionários brasileiros a Monte Castelo, que não durou mais de 5 horas. Mesmo assim,
as vanguardas da FEB conseguiram chegar além da metade do caminho programado. O dia 19 de fevereiro de 1945 foi a data estabelecida pelo comando do 5º Exército para o início de nova ofensiva, que ficaria conhecida como Operação Acor. Nela seriam empregadas todas as forças do 4º Corpo de Exército, visando a expulsar o inimigo do Vale do Rio Reno e persegui-lo até o Vale do Rio Panaro. A missão dos brasileiros seria desalojar os alemães de Castelnuovo de Vergato, do Monte Soprassaço e, mais uma vez, de Monte Castelo. A grande vitória finalmente ocorreu em 21 de fevereiro. Monte Castelo custou muito caro à FEB. 478 brasileiros tombaram em combate, sendo 103 no último ataque. O sacrifício não fora em vão. Alguns meses depois, a Itália estava liberada, a ofensiva da primavera avançava pelas planícies do Rio Pó e o destino da guerra estava selado. A atuação da FEB nos campos de batalha durou 239 dias e libertou vilas e cidades do nazifascismo em prol da liberdade, democracia e autodeterminação dos povos. Algumas de nossas tropas tiveram em Monte Castelo o batismo de fogo. Foi um campo de ensinamento, de instrução de tropa e levou as famílias italianas a esperança, o alento e o humanismo. A tomada de Monte Castelo representa para o povo brasileiro a determinação e a obstinação do dever cumprido. A FEB combateu um bom combate, voltou com honra e glória e fez a cobra fumar no território italiano. O fim do domínio de Hitler não foi o único feito que agradou a população local. Os pracinhas brasileiros chegaram a dividir os mantimentos com o povo recém-libertado. A imprensa italiana descrevia as ações da FEB como brilhantes, conforme o trecho do Corriere del Mattino, reproduzido no jornal Cruzeiro do Sul. O jornal de Florença afirma que os brasileiros cooperam com entusiasmo na luta pelo aniquilamento do nazismo e a libertação da nossa terra. FEB acumulou 20.553 prisioneiros, uma quantidade elevada se comparada ao número de brasileiros mortos. Dos 25.000 componentes da força, 450 soldados, 13 oficiais e 8 pilotos morreram, e cerca de 12.000 ficaram feridos. Com o moral elevado após a Batalha de Monte Castelo, a FEB prosseguiu numa série de vitórias. Mas isso é uma outra história a ser contada nos próximos vídeos. Inscreva-se no canal. Dê uma curtida. Obrigado pela visita, combatente. Até a próxima.